O que é o Tesouro Direto? Quais as diferenças entre o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA? Qual é o melhor título para investir conforme o seu objetivo financeiro? E como a marcação a mercado pode fazer eu perder dinheiro ao investir no Tesouro Direto? E antes de eu começar este vídeo, já lhe faço um convite para se inscrever no canal, pois toda semana eu posto vídeos novos e assim você será notificado sempre que um vídeo novo ir ao ar. E vamos então para a primeira questão desse vídeo: o que é o Tesouro Direto? Nada mais é do que emprestar dinheiro para o governo. Por isso esse título é considerado o mais seguro do Brasil. Afinal, se um país quebra, logo toda a economia desse país irá quebrar junto. E quando nós falamos que vamos investir no Tesouro Direto, temos que deixar claro que existe 3 títulos à venda. O Tesouro Direto, ele é o programa, e dentro desse programa há 3 modalidades de investimentos, que são o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, a qual eu vou comentar em detalhes neste momento. E no momento que eu gravo esse vídeo, existem 11 títulos à venda a qual você pode investir, sendo que para investir no Tesouro Direto você precisa de um investimento mínimo de R$30, e isso depende do título. Alguns é um pouquinho a mais, como nós vamos observar logo em seguida. E aqui no site do Tesouro Direto eu posso vir em títulos, preço e taxas. E aqui nessa página eu consigo visualizar todos os títulos que nós temos à venda neste exato momento, sendo que os títulos são divididos aí basicamente em pré-fixado, Tesouro Selic e o IPCA, que é atrelado à inflação, e alguns deles com juros semestrais, como no Tesouro IPCA e também no Tesouro Pré-fixado. Apenas o Tesouro Selic que não tem remuneração com juros semestrais. No caso do Tesouro Pré-fixado, o preço unitário de um título representa que você comprando ele hoje, neste caso aqui do Pré-fixado 2024, significa que o vencimento é em 2024. Então o preço dele hoje está custando R$ 766,53. Ao comprar um título cheio desse, você estaria recebendo nessa data o equivalente a R$1.000. Da mesma forma que esse daqui, para você receber R$1.000 no vencimento, que é em 2026, você estaria gastando hoje, investindo hoje, melhor dizer, R$ 653,89. Isso para um título cheio, mas você pode comprar a partir de 1% de um título, ou seja, nesse caso aqui 1% seria 7,66 centavos. No entanto, o valor mínimo a ser investido é R$30. Por isso que os títulos eles têm aqui pouco mais de R$30 como valor mínimo de investimento. Nessa coluna a gente consegue observar a rentabilidade dos títulos. No caso do Tesouro Pré-fixado 2024, a rentabilidade é de 10,09% ao ano. Já o Tesouro Selic, ele é a Selic mais um pouquinho fixo. E para a gente descobrir quanto que está valendo a Selic, nós podemos visitar o site do Banco Central e aqui a gente consegue observar que a taxa Selic está em 5,25%. Voltando para a página do Tesouro Direto, isso quer dizer que esse título ele vai remunerar 5,25% mais essa quantidade fixa aqui. E o mesmo é válido para o Tesouro IPCA, onde, como exemplo, o Tesouro IPCA 2026, ele está remunerando o IPCA, que é o índice de inflação, mais 5,52%. Voltando ao site do Banco Central, a gente consegue observar que a inflação dos últimos 12 meses foi de 9,68%. E voltando aqui ao site do Tesouro, isso quer dizer então que este título estaria remunerando 9,68% mais 4,52%. Lembrando que esse total é sempre a rentabilidade anual. Então veja que o Tesouro Direto é uma forma que pessoas comuns podem emprestar dinheiro para o governo, dessa forma financiar a dívida do governo. Vamos começar falando do Tesouro Pré-fixado. Esse é o mais fácil de ser entendido, pois no momento que você investe nesse título, você tem uma rentabilidade conhecida e ela é pré-fixada até o momento do vencimento.
Ou seja, você sabe exatamente o quanto que você vai ganhar por ano de rentabilidade nesse tipo de investimento. Como exemplo, se você compra um título pré-fixado de 10% ao ano, isso quer dizer que todo ano você vai estar ganhando 10% em cima do seu investimento. E além do tesouro pré-fixado, nós temos o tesouro Selic e ele tem uma rentabilidade que pode variar no decorrer do tempo, pois ele acompanha basicamente a taxa de juros, que é a taxa Selic. Esse título ele vai estar rendendo a taxa Selic e mais um pouquinho de rentabilidade. Na prática, isso quer dizer o seguinte, que quando a taxa de juros sobe, a rentabilidade desse título também vai subir. E ao mesmo tempo que quando a taxa de juros cai, a rentabilidade desse investimento também vai cair, porque ele acompanha a taxa Selic. E por fim, nós temos o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA, ele acompanha a inflação mais uma rentabilidade fixa. Como, por exemplo, imagine um título IPCA+, rendendo a inflação mais 5%. E a inflação foi de 10% no ano. Logo, esse título ele vai render basicamente 15%, que é 10% da inflação, mais 5% fixo. E agora eu quero falar qual que seria o melhor para você. Mas antes, é muito importante eu explicar o que é a marcação a mercado. Quando investimos no Tesouro Direto, comprando algum dos títulos que eu acabei de mencionar, se nós esperarmos até o vencimento desse título no momento que contratamos ele, a gente vai garantir a rentabilidade que foi contratada. No entanto, se eu precisar de resgatar esse título antecipadamente, ou seja, antes do vencimento, eu posso fazer isso. Só que vamos ter que vender esse título a mercado. E aí que entra a marcação a mercado, porque esse título ele pode sofrer oscilações no preço de compra referente ao quanto que eu comprei lá atrás. Pode ser que ele esteja mais barato ou mais caro e assim eu posso perder dinheiro ou até mesmo ganhar um pouco mais de rentabilidade nessas vendas. Para você entender a marcação a mercado, vamos pensar o seguinte: quando você compra um título pré-fixado, ele tem o seu preço unitário. E no momento do vencimento, esse preço unitário ele vai atingir R$1.000. Ou seja, se você compra um título agora do Tesouro pré-fixado, no momento de resgate dele, você vai receber R$1.000 de volta. Pense o seguinte, você pagou R$700 em um título que a rentabilidade dele no decorrer dos anos vai fazer com que você tenha R$1.000 daqui 5 anos, por exemplo. Se a rentabilidade desse título sobe, veja que você precisaria de menos de R$700 para fechar 5 anos e ter esses R$1.000 de volta. E por isso o preço desse título cai. Então, se você for vender ele antecipadamente, quando a taxa de rentabilidade desses tipos de título aumenta, você vai acabar tendo que vender por um preço menor e vai perder dinheiro devido à marcação a mercado. Em resumo, se a taxa de juros sobe, o preço do título cai. E se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Ao acessar a parte de histórico de preços e taxas, vou exemplificar para o Tesouro Pré-fixado 2024. E aí a gente consegue observar o seguinte, que nos últimos meses o preço, ou melhor, a taxa do título, ela veio aumentando. Essa é a taxa de rentabilidade anual que eu citei anteriormente. Então veja que ela está aumentando. E devido à marcação a mercado, quando a taxa ela aumenta e o resgate final vai ser de R$1.000, logo eu preciso investir menos para atingir esses R$1.000 lá no vencimento. E por isso que o preço do título cai. Isso é o que nós chamamos de marcação a mercado. Eu posso observar isso aqui em preço. Veja que o preço do título, que chegou a custar R$810, ele veio caindo e hoje está valendo aí aproximadamente R$766. Por isso que temos que ter cautela na hora de investir no Tesouro Direto, especialmente aí no pré-fixado e no IPCA, porque se a taxa de juros está subindo, certamente o título irá ser desvalorizado. Claro, se você aguardar até o vencimento, você irá receber a taxa contratada. Mas caso precise resgatar esse título antecipadamente, porque a gente pode fazer isso, a gente não precisa esperar até o vencimento, você terá que vender o título a mercado e estará sujeito a essa marcação a mercado. Agora eu selecionei o Tesouro Selic e a gente consegue observar o seguinte, a taxa ela veio baixinha e atingiu um pico e depois veio caindo.
E se for seguir a lógica do pré-fixado, nós teríamos que ter um comportamento inverso quanto ao preço do título. E isso não acontece. A gente consegue observar que o título ele basicamente vai para cima. Pode ser que ele está subindo bem pouco, mas ele está sempre seguindo uma tendência crescente. Então, como que o preço desse título ele está sempre aumentando, é um bom local para você colocar o dinheiro a qual você precisa resgatar sem um certo planejamento, como a reserva de emergência ou algum tipo de dinheiro que você precisa no curto prazo. Espero ter te ajudado nesse vídeo, um abraço e tchau!